Olá, amigos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de processamento paralelo, conhecendo e implementando soluções usando threads. Nós vimos no vídeo passado que o OpenMPI é uma ferramenta capaz de disparar processos a partir de sua própria execução. Vimos também que uma das características mais importantes do OpenMPI é a sua capacidade de trocar mensagens entre processos de forma relativamente simples. O próprio sistema operacional possui chamadas internas capazes de trocar informações entre processos distintos, seja através de sistemas de arquivos ou por outras chamadas internas, como pipes, exclusivos dos sistemas operacionais POSIX. Mas existe ainda uma outra forma de paralelizar tarefas distintas, criando um tipo especial de processos, que chamamos de threads. Uma thread é, na verdade, uma nova tarefa que pode ser alocada em outros núcleos do processador para paralelizar atividades que, de outra forma, necessitam seguir um fluxo contínuo de execução do programa. A principal característica dessa técnica é a capacidade de trocar informações entre esses múltiplos processos especiais, trocando áreas específicas da memória. Vamos entender como isso funciona. Bem, pessoal, vamos continuar o nosso estudo de programação paralela. Nesse código aqui, eu vou mostrar para vocês como é possível a gente criar uma thread e como que ela pode ser útil para a programação paralela. É bem simples, o conceito é exatamente o mesmo que a gente viu na biblioteca OpenMPI. A diferença é que a thread, nesse caso, ela é capaz de fornecer as interfaces diretamente através do sistema operacional. Bom, então vamos dar uma olhada nesse código aqui. Vocês vão entender rapidamente os conceitos básicos dessa thread. Bom, a primeira coisa que eu vou utilizar aqui é a biblioteca, o cabeçalho da inclusão da biblioteca pthread, que é padrão C. Então, ela é um recurso que a gente tem para adicionar ao nosso código, para a gente poder fazer uso dessa chamada de sistema no Linux. Perdão. Então, vamos lá. O que esse programa ele vai fazer para a gente? Bom, é um programa muito simples, a gente vai calcular o fatorial de um número qualquer. Esse número é definido por essa constante de valor 10. Como o fatorial de um número é uma sequência de multiplicações, eu já até expliquei isso em algum momento num vídeo anterior, mas como é uma sequência de multiplicações, a gente pode muito bem fazer essas multiplicações em núcleos separados do nosso processador. Então, cada núcleo faria uma parte dessas multiplicações e depois, uma vez que cada um tem uma multiplicação parcial desses números, um dos processos ficaria responsável por completar essa tarefa, fazendo a multiplicação desses parciais e obter o fatorial final. Aqui, para exemplificar isso, eu criei uma função aqui, que é uma função recorrente que a gente está acostumado a fazer, para o cálculo de fatorial, onde eu passo o início e o fim desse cálculo. A condição de parada é que o início seja igual ao fim. O que essa funçãozinha vai fazer, como ela é recorrente, ela vai chamar ela mesma, sempre multiplicando um número por um número menor. Então, por exemplo, se eu quero o fatorial de 10, que é o caso que a gente está calculando aqui, inicialmente eu tenho 10 vezes o fatorial de 9. E aí ele chama novamente, então vai ficar 10 vezes 9 vezes o fatorial de 8. E assim vai, até que ele seja igual ao menor número, no caso 1, por exemplo. Então, ele vai fazer essa multiplicação até encontrar 1. E isso vai fazer o cálculo das multiplicações de forma recorrente. Bom, essa função aqui é a função principal aqui do conceito de thread. Uma coisa que tem que ficar claro quando a gente programa utilizando threads, é que a gente sempre vai desviar o fluxo principal do programa para uma função. Ou seja, a thread que vai surgir, para efetuar o processamento, para dividir esse processamento,
ela vai escolher o seu caminho de processo através dessa função. Lá no OpenMPI, a gente dividia as tarefas de cada processo através de uma condicional, um if, por exemplo. Né? Então, a gente fazia, se eu for o processo número 1, faço aquilo. Se eu for o processo número 0, faço outra coisa. Tá? Aqui, o conceito é bem parecido, só que quando uma vez que o processo pai dispara um filho, o filho automaticamente vai executar uma função específica. Tá? Então, aqui a gente pode especificar qual vai ser essa função. Então, veja bem, aqui eu tenho uma função que o filho gerado pelo pai vai fazer. Tá? Já volto para essa função mais para frente para explicar. Aqui a gente tem a função main, né, que é a função início do C, que a gente já está acostumado. Né? Então, aqui, a princípio, quando o programa for executado, ele vai executar exatamente a partir daqui. Ó. Reparem que eu tenho uma declaração de 3 variáveis inteiros aqui, um jfilho, um jpai e um fator. Né? Tanto o jpai quanto o jfilho estão recebendo 10 aqui, mas já a gente vai acertar isso. Né? E eu tenho uma estrutura de dados específica de thread. Tá? Essa estrutura pthread, aqui, ela já está inclusa lá naquela biblioteca thread.h, que a gente fez um include lá no início do programa. Tá? Ela serve exatamente para a gente saber informações sobre o PID do processo filho. Né? Qual o PID, quais são as características, se ele já se encerrou ou não, todas essas informações estão armazenadas aqui nessa thread filho. Bom, então o programa, após ele declarar essas variáveis e criar essa estrutura thread filho aqui, a gente já vai chamar essa função aqui, ó, dentro dessa condição if, né? Se ela retornar verdade, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai chamar aqui a pthread create. O que essa função vai fazer? A partir dessa linha, a gente vai ter a criação de uma thread dentro do nosso programa. Tá? Essa thread, ela vai, nesse momento aqui, ela vai preencher os dados como o PID, o status é que ela se encontra, aquele status de processos que a gente já estudou. Né? Então, qual o status desse processo? Todas essas informações vão ser guardadas nessa estrutura thread filho aqui. Aqui são alguns valores que, a princípio, não importam, mas são valores específicos para a criação dessa thread. Tá? Mas, a princípio, a gente não vai usar isso, a gente vai deixar o padrão da biblioteca. Tá? Mais à frente, a gente pode dar um detalhamento maior sobre isso. Tá? E logo aqui, eu já passo qual é a função que essa thread vai executar. Então, voltando aqui na linha 15 do programa, né, eu falei para vocês que a gente criou uma função específica para ser executada pelo processo filho. Pois bem, quando eu crio aqui o pthread create, eu estou justamente especificando aqui como parâmetro dessa função create, aqui do pthread create, eu estou passando qual é a função que esse processo filho vai executar. Tá? Então, assim que essa thread for criada, né, que essa tarefa for alocada para o processador, ela vai executar essa linha aqui, tá? Essa função aqui. E o interessante é o seguinte, assim que essa função terminar, essa tarefa termina. Tá? Ela não retorna ao main. Né? Então, o programa principal, o processo pai, continua no seu código, mas o processo filho, né, a thread criada, ela, assim que terminar a função, ela encerra o seu processamento. Tá? Então, essa é a função especificada aqui no pthread create que a tarefa vai executar. Ok. Aqui mais à frente, a gente pode ver um endereçamento para a variável jfilho. Isso aqui é feito para que tanto o processo pai quanto o processo filho, no caso a tarefa, a thread, né,
eles possam saber qual é a parte da memória que está sendo compartilhada. Ou seja, eu estou avisando ao filho e ao pai que esse J-filho aqui, eles são compartilhados entre essas duas estruturas, entre esses dois processos, né? Então, o J-filho e a thread, né? O pai e a thread podem acessar essa variável J-filho de forma comum. O que um escreveu, o outro vai ler diretamente na mesma posição de memória. Tá? Uma vez que ela tenha sido criada sem nenhum erro, né, ela não vai cair nessa condição de erro. Tá? O que vai acontecer aqui? Ó? O pai ele vai calcular a parte superior desse fatorial, ou seja, o pai ele vai começar, né, do fatorial de 10, que é jpai, que é valor 10, né, até 5, que seria 10 dividido por 2. Tá? Então, ele vai calcular, na verdade, a multiplicação. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Tá? E o filho, né? O filho, se a gente observar aqui, ele vai fazer o fatorial, né, de J-filho foi o valor que foi passado para ele. O J-filho tinha o valor 10, ó, que eles estavam compartilhando. Né? Então, o que ele vai fazer? Eu criei um ponteiro apontando para J-filho, um ponteiro que eu chamei de X aqui, né, com cache para inteiro, porque a gente vai guardar inteiro dentro de J-filho, né? Então, eu estou guardando aqui em X o fatorial de 5, que é o 10 dividido por 2, até 1. Ou seja, o pai está calculando a multiplicação de 10 até 5 e o filho está calculando a multiplicação de 5 até 1. Né? Então, cada um está com uma parte dos produtos. Estão vendo? Pois bem, vamos lá. Uma vez que o pai tenha calculado o seu fatorial, né? Uma vez que ele tenha calculado o fatorial, o que vai acontecer aqui? O pai ele vai cair nessa pthread join. Né? O que ele está aguardando aqui? Ele está aguardando que o filho termine o seu cálculo. Eventualmente, né, como os dois estão fazendo multiplicações, cada um no núcleo do processador, é possível que esses processos eles estejam, por exemplo, o pai pode terminar a multiplicação antes do filho, né? Então ele não pode encerrar o seu cálculo antes que o filho tenha encerrado o cálculo dele, sobre a pena de haver erro no cálculo, né? Então o pai precisa aguardar que o filho tenha terminado. É de forma muito semelhante ao que acontecia lá no OpenMPI, em que a gente esperava o processo filho terminar naquele finalize lá do MPI, né, onde a gente esperava os processos todos encerrarem a sua condição de processamento. Tá? Então, aqui ocorre a mesma coisa, o pai vai esperar que todos os seus filhos, se ele tiver mais de um, no caso aqui ele só tem um, né, se ele tiver mais de um filho, ele vai esperar até que termine. Uma vez que o filho terminou, o J-filho possui qual parte do cálculo? De acordo com a nossa função aqui, ele possui o fatorial de 5, que seria 10 dividido por 2, fatorial de 10 dividido por 2, que seria o fatorial de 5. Tá? Então, ele vai pegar, aqui, olha, ele vai pegar o fatorial que ele calculou, que seria, na verdade, parte da multiplicação, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes o que o filho calculou, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Com isso, fator aqui, essa variável fator, ela vai ter o fatorial de 10. Tá? Finalmente, depois de cada um ter concluído a parte do seu cálculo, aqui a gente vai ter o fatorial de 10. Repare que a troca de mensagens é feita diretamente na memória. Né? Quando o filho vai preenchendo o valor aqui da variável J-filho, ela já está disponível para o pai poder consultar esse valor. É lógico que existem algumas sinalizações que a gente tem que estar atento aí para que não haja
problemas de acesso à memória enquanto o outro está escrevendo, né? Alguns sinais a gente precisa, questões de semáforo, que a gente vai falar mais à frente. Tá? Mas, a princípio, essa seria a forma que o processo filho tem de se comunicar com o pai. Né? Aqui está tranquilo, porque o pai espera o filho terminar, encerrar o seu processamento, para só então ler a variável que o filho preencheu. Tá? Com isso, a gente tem o retorno do fatorial do número. Vamos ver esse programa rodando. Né? É um programa muito simples, muito rápido, mas vamos ver que ele funciona bem. Né? E todas as características de uma programação com thread estão aqui. Legal? Vamos ver isso rodando. Ok, pessoal. Então, vamos ver como é que ficaria a execução desse código. É um código muito simples de executar, uma vez que não é um problema complexo, não vai levar muito tempo, não vai tomar muito tempo para rodar dentro do nosso processador, um simples conjunto de multiplicações, mas é interessante ver como a gente compila esse código. Né? Então, a gente vai utilizar, nesse caso aqui, o compilador GCC, né? Já não estamos mais utilizando um script do MPI, né? Então, aqui estamos de volta ao Linux, né? e o seu compilador padrão, GCC, -O, vamos gerar aqui o código objeto fatorial pthread, partindo do pressuposto do fonte, que é o fatorial.c. Como nós fizemos a inclusão da biblioteca pthread, então eu vou também avisar aqui, avisar ao compilador que é para incluir o pthread dentro da linkagem do código. Beleza. Então, agora a gente tem o executável aqui, né? E basta apenas executar como um programa simples, né, do nosso sistema operacional. Já está incluso toda a chamada de sistema, a criação da thread. Né? Então, está lá o fatorial. A gente pode ver que o pai que fez a multiplicação de 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, achou esse valor aqui, 30.240, enquanto o filho fez a multiplicação de 5 até 1, achou 120. No final, o pai multiplicou esses 30.240 vezes 120 e achamos aí o fatorial de 10, né, que era o objetivo do programa. É interessante que isso foi feito em 2 processos, né, um processo original e uma thread, que fez a comunicação de volta com o processo pai. Então é isso, pessoal. Agora vamos ver como é que ficaria aquele problema da mochila, né, utilizando essa técnica de codificação usando threads.